Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 26. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 26. Heróis desconhecidos. Naruto realmente não sabia qual coisa lutar em sua vida tinha sido pior. Em uma comparação posterior, enfrentar uma cobra gigantesca que se movia mais rápido do que o humanamente possível e poderia engoli-la inteira, ou enfrentar um helicóptero de ataque russo em um escritório no andar superior, sem nenhum lugar permanente para se proteger. Enquanto em seu estado atual, lutar contra uma das cobras gigantescas e estúpidas de Orochimaru teria sido completamente fácil, não era quando ele tinha 12 anos, que era de onde vinha a comparação. Na mesma linha, havia apenas um helicóptero aqui enquanto Orochimaru convocou 3 enormes cobras quando Naruto matou uma e depois dizimou outra, então havia isso a ser mantido em mente também. Eu prefiro as cobras. Naruto pensou consigo mesmo enquanto se escondia em uma sala ao lado de baixo de uma mesa enquanto as balas do helicóptero atravessavam a parede a ponto de ele ainda poder ver através dos buracos para ver o veículo aéreo lá fora. Pelo menos essas coisas eram realmente estúpidas e direto. E lá se foi o teto, caindo em cima de sua mesa. Droga, ele não iria sair assim sem sequer lutar. Quem diabos esse cara pensa que é? Naruto disse para si mesmo sobre o som das hélices do helicóptero zumbindo enquanto ele circulava o prédio para tentar obter um ângulo de matar Naruto. As janelas de vidro que cobriam a parte externa daquele andar foram todas destruídas. Parecia uma zona de guerra naquele andar e apenas naquele andar. Ele acha que algum helicóptero legal com uma arma o torna bom o suficiente para me matar? De jeito nenhum. Falar sobre isso era uma coisa. Na verdade, ele precisava comprovar isso para que aquela conversa estimulante consigo mesmo significasse alguma coisa. Debaixo da mesa, Naruto empurrou os detritos do teto para fora do caminho e rapidamente fez alguns clones com o propósito de atrair a atenção quando o helicóptero começou a fazer sua ronda mais uma vez ao redor do prédio. Todos eles se afastaram de onde Naruto permanecia, protegendo-se embaixo da mesa para lhe dar uma oportunidade de descobrir o que fazer com seu problema atual. Há 5 dele agora? Qual deles é real? Não importa, atire em todos eles. E o canhão dianteiro do helicóptero militar abriu fogo contra todos os clones de Naruto, qualquer um que fosse mais fácil de mirar. A confusão proporcionada pela forma como eles continuavam cruzando o chão agora totalmente escuro do prédio, abaixando-se e pulando por cima e por trás de estações de trabalho destruídas, arquivos, qualquer coisa que pudesse ser usada por um pouquinho para esconder seus movimentos e confundir. Rangendo os dentes, Naruto sabia que seus clones não durariam muito mais. Por mais rápidos que fossem, havia apenas um certo tempo para que funcionassem. Embora ele não fosse um fã militar, quando veio ao Japão pela primeira vez e aprendeu sobre coisas como aviões, helicópteros e tanques, ele descobriu do que essas coisas eram capazes. Só para garantir. E ele aprendeu que a maioria dos helicópteros militares poderia conter uma quantidade absurda de munições. Para o inferno com isso! Disparem os foguetes! Foguetes? O chiado anormalmente alto da voz de Naruto ao ouvir o som do alto-falante do helicóptero poderia ser perdoado enquanto ele observava as cápsulas do veículo se abrirem e dispararem vários pequenos projéteis contra o prédio. Naruto rapidamente agarrou a borda da mesa e a virou para baixo, com a parte superior cobrindo sua frente, enterrando-se efetivamente sob os escombros também, foguetes. Todas as janelas que compunham a aparência externa do prédio naquele andar foram destruídas em uma enorme explosão de fogo, fumaça, detritos e outros materiais que caíram do ar para o solo abaixo. XXX, com Sakura e Karin, escadaria, não posso acreditar que você tenha conseguido perder Rolento de vista. Suponho que se eu precisar que algo seja feito. Não me venha com isso. Você estava lá também. Você não o viu virar para as escadas? Tanto Karin quanto Sakura estavam discutindo entre si enquanto corriam escada acima. Quando partiram atrás de Rolento no chão, entraram no prédio e o perderam de vista.
Isso os levou a brigar enquanto procuravam por ele. Por fim, ficou óbvio que eles precisavam começar a subir as escadas atrás do homem. Ele estava claramente caminhando para chegar a um terreno mais favorável, especialmente porque seria 2 contra 1. Isso não os impediu de brigar enquanto as escadas que subiam se arrastavam. Para começar, não uso escadas, nem na escola, nem em casa. Karen disse enquanto colocava um pé na frente do outro e subia cada vez mais alto na torre. É para isso que servem os elevadores executivos. Bem, você está usando eles agora. Sakura respondeu secamente, ou você quer voltar para fora e escalar o prédio com Naruto? Esse era o único lugar onde ela poderia imaginar que ele ainda estava, já que não havia entrado com eles. Por outro lado, não houve muito tempo para discutir uma estratégia real. Eles haviam chamado uma espécie de audível e estavam fazendo um freestyle em seus planos. Karen balançou a cabeça e ficou em silêncio ao pensar em ter que escalar a face de um arranha-céu sustentado por fios de metal. Ela tinha certeza de que teria pesadelos daquele ponto em diante ao ser abandonada daquela maneira. Mas então ela poderia transformá-los em bons sonhos, onde um heróico jovem cavalheiro a salvaria no meio da queda. Sim, ele teria os mais lindos olhos azuis safira e cabelos loiros indomáveis, e marcas adoravelmente ásperas em suas bochechas que pareciam. Vale! Cuidado! Antes que as meninas pudessem continuar atravessando os degraus, a torre foi balançada e sacudida fortemente. O prédio trêmulo quase fez Karen perder o equilíbrio e cair de costas escada abaixo até que Sakura se segurou no corrimão para manter o equilíbrio e agarrou a mão de Karen para evitar que ela se machucasse catastroficamente. Ambos desabaram nas escadas enquanto os barulhos assustadores soavam ao seu redor. Eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, mas por um momento parecia que o lugar iria desabar com eles dentro dele. Eventualmente parou, e Sakura e Karen pararam de se aconchegar enquanto juravam mentalmente que tal situação em que se abraçassem com medo só seria mantida entre as duas. Decidindo seguir em frente, pois seria muito mais difícil ir até o nível térreo do que ir até o último andar, ambos continuaram a subir lances de escadas até encontrarem o caminho bloqueado. As escadas desabaram, impedindo-os de avançar e a parede que dava acesso à área do escritório foi pulverizada. Ah! Sakura exalou desesperadamente. O que aconteceu lá fora que fez isso? O Rolento armou uma armadilha nas escadas? Eu não acho que ele usaria uma armadilha nas escadas por onde estava correndo. Karen ponderou em voz alta antes de estalar os dedos e apontar para a porta no final do patamar onde eles estavam, do outro lado do prédio. Use aquela escada. Nada mais precisava ser dito e eles se viraram para passar por aquele andar do prédio. No entanto, eles correram pela parede destruída para encontrar algo que não esperavam ver. Todo o andar em que eles estavam estava arruinado. Parecia que um pelotão de fuzilamento havia passado e atirado em tudo que estava à vista. Havia fumaça e pequenas manchas de fogo por toda parte enquanto detritos e pedaços do teto continuavam a cair espontaneamente. As adolescentes atordoadas caminharam cada vez mais para dentro, chocadas com o dano inexplicável que havia sido causado, até que uma explicação veio ao som da voz de Rolento. Bom trabalho. Eles seguiram o som para vê-lo de pé sobre uma pilha de escombros no que costumava ser uma mesa dentro de um cubículo, falando em um rádio. Não existe exagero aqui. Tudo pode ser reconstruído. Este prédio está em uma companhia que foi deixada para mim, não que isso vá importar depois desta noite, de qualquer maneira. Ele devia estar usando um pseudônimo se esta empresa é dele. Karen pensou consigo mesma. O proprietário da empresa, pelo menos até onde suas investigações descobriram, era um homem chamado Horace Belger, da América. Isso explicaria como Mad Gear foi financiado tão facilmente. O esmagamento de vidro e minerais sob os pés de Karen e Sakura direcionou a atenção de Rolento para elas. Vendo que eles o alcançaram, ele fez um gesto de convite com os braços abertos. Ah, você me alcançou. É uma pena que você não pudesse estar neste andar também quando meu helicóptero cuidou de sua pragas de um amigo. Subindo pela lateral do meu prédio? Sério, tenho que dar todos os pontos pela originalidade. A praga de um amigo. Isso significava apenas uma pessoa. Você não fez isso. Sakura disse,
olhando em volta antes de chutar um pedaço da parede para se aproximar lentamente de Rolento. Você não pode realmente sentar aí e me dizer que enviou um helicóptero para cima de Naruto. Foi isso que causou todo esse dano? Não estou sentado, querido, estou de pé, e é exatamente isso que estou lhe dizendo. Rolento disse com um sorriso malicioso no rosto. Eu treinei meus pilotos pessoalmente, e eles cuidaram da devastação deste andar e de Uzumaki Naruto. Não consigo ver nenhum sinal dele aqui nem eles. Como o prédio ainda estava de pé não estava claro. Parecia quase oco naquele chão. Graças a Deus pelas vigas de suporte estrutural. Desafiar-me é desafiar o meu exército. A ameaça mais proeminente e real que esta cidade tinha para oferecer à minha ambição está agora enterrada em algum lugar por baixo de tudo isto. Rolento continuou enquanto descia de sua pilha de destroços e pegava seu cajado das costas. A questão é: o que você vai fazer a respeito, garotinha? Hadouken, punho de impulso. Rolento saltou para fora do caminho de uma grande bola azul de ki que havia sido disparada contra ele. Ao pousar, ele olhou para um par de olhos bastante irritados em Sakura. Aparentemente, fazer o que ele ordenou que fosse feito a Naruto atingiu um nervo. Você esperava que eu mantivesse seu namorado vivo enquanto ele estava intencionalmente tentando destruir meus planos? Você receberá tanta misericórdia de mim quanto ele. Em Tóquio ele bateu no meu rally e declarou ali mesmo sua intenção de me impedir. Ignorando o comentário de namorado em troca de permanecer com raiva, o olhar de Sakura poderia fazer com que um homem entrasse em combustão espontânea quando ela o afixou em Rolento, e então ele foi destruído por alguém de quem você fugiu. Ele estava em coma até alguns dias atrás. A única razão pela qual nos importamos com seus planos estúpidos em primeiro lugar é porque você começou a mexer com nossa cidade. Você tentou nos machucar e nos matar primeiro. Culpe Uzumaki, o assassino chinês, pelo infortúnio desta cidade. Rolento afirmou com firmeza. Foram eles que fizeram deste lugar um alvo. Estou culpando você. Sakura gritou enquanto atacava Rolento de frente. Para cobrir sua abordagem direta, Sakura deslizou no chão coberto de escombros, levantando uma nuvem que lançou seu ataque por trás, Shououken, Rise e Uppercut. Um tinido sólido soou quando a poeira baixou para mostrar que Rolento havia bloqueado o gancho ascendente de Sakura com seu cajado. Ele conseguiu impedi-la de sair completamente do chão, e a única coisa que o punho dela atingiu foi a parte inferior da arma dele. Ele prendeu seu braço enrijecido com o bastão e puxou-a em sua direção antes de dar uma joelhada no estômago dela e acertá-la nas costas com o mesmo bastão. Sakura caiu no chão e olhou para cima com ódio antes de se levantar e chutar Rolento, que a bloqueou novamente com seu bastão. Um Rolento confiante teve então que se esquivar de um chute apontado para sua cabeça por trás, enquanto se viu tendo que lutar com Karin também. Ele deu um golpe completo com sua arma na cabeça de Karin apenas para ela se abaixar e tentar tirar as pernas dele, mas ele bloqueou isso também, colocando a ponta de seu cajado no chão para parar a perna dela. Sakura tentou atacar novamente, mas Rolento usou o bastão como apoio para se levantar completamente do chão e chutá-la com força com as duas pernas, derrubando-a. Ao cair de volta no chão, Rolento levantou seu bastão e tentou derrubá-lo com a ponta mais uma vez para tentar quebrar a perna de Karin. Ela foi capaz de puxá-lo para trás e redistribuir seu peso em um braço para acertar um chute baixo ao lado dele. Um grunhido veio dele com o golpe forte e ele pulou para fora do alcance de Karin, sacando uma faca de arremesso que jogou direto nela. Stinger chegou perto o suficiente para cortar o ombro das roupas de Karin e cortar sua carne também, mas foi só isso, uma ferida superficial em comparação com o que poderia ter acontecido com ela. Sakura Otoshi, gota de flor de cerejeira. Sakura atacou Rolento no momento em que ele caiu com um golpe de martelo com as duas mãos que ele bloqueou com seu cajado. Embora Sakura tivesse colocado força suficiente no movimento para quebrar o chão abaixo deles, ele ficou aberto para Karin chutá-lo bem no estômago. Esse único ataque preparou o terreno para Sakura e Karin começarem a trabalhar em conjunto, atacando Rolento, apesar de seus melhores esforços para detê-los.
Seu cajado tornou-se inútil como ferramenta quando ele precisava usá-lo para se defender de uma garota, deixando-o vulnerável aos socos e chutes da outra garota. A dupla o chutou com autoridade para concluir seu duplo ataque. Foi forte o suficiente para fazê-lo tropeçar e deslizar pelo chão enquanto Sakura estava pronta para enfrentá-lo mais uma vez ao lado de Karen. Enquanto ele olhava para as duas garotas sujas, ele não conseguia ver um pingo de compreensão para sua ambição em seus olhos. Você acha que eu sou um louco, não é? Não há problema em admitir. Ele disse enquanto tirava as marcas dos sapatos gêmeos do peito de seu uniforme. Tudo bem, nós admitimos. Sakura disse sem hesitar um momento. Você acha que nos importamos em poupar seus sentimentos depois do que você está tentando fazer conosco há um mês? O que você fez com Naruto? Como eles poderiam não pensar que ele era louco? Toda a retórica de sua organização era que eles iriam trazer uma nova ordem mundial. Não vejo por que é tão difícil para você aceitar que desejo transformar este país em uma utopia que o mundo seguirá como modelo. Rolento disse de maneira honesta e sincera: quero criar um mundo sem guerra, sem políticos usando as pessoas abaixo deles como peões em um tabuleiro de xadrez. Em vez disso, a ordem reinará. A disciplina encontrará valor na sociedade novamente. Certamente você pode veja meu ponto. Karen soltou uma zombaria e enxugou uma mancha na bochecha. Nós não nos importamos. Eles tinham 16 anos. Com que eles teriam tempo para se verem privados de direitos quando suas vidas ainda nem haviam começado? Ele estava pregando para um público que era surdo para ele. As únicas pessoas que permanecem como peões são aquelas que se permitem ser peões. Se permanecêssemos fora do seu caminho enquanto você tentava destruir nossa casa e cumprir seu próprio ideal egoísta, nós realmente teríamos sido peões. Você ainda é. Rolento assegurou-lhe com um sorriso ao perceber que nada do que ele dissesse teria importância para eles, a menos que ele se rendesse, e isso nunca aconteceria, porque os peões caem primeiro. E minha revolução ainda nem começou. Varredor de Minas. Por baixo das roupas, Rolento acionou um conjunto de granadas e as jogou para frente antes de rolar para longe delas o mais rápido que pôde. Os orbes de metal voadores fizeram as duas garotas saltarem com o máximo de aceleração que conseguiram. As granadas explodiram e as duas mulheres gritaram quando as explosões explodiram as duas. Até mesmo Rolento sofreu com seu ataque de 2 gumes, pois também foi ferido e derrubado violentamente pela força contundente das explosões. Mas ele se levantou mais rápido que seu equilíbrio permitia, porque precisava ter certeza de que nem Sakura nem Karen conseguiram evitar seu ataque de granada. XXX, Distrito Industrial da cidade de Aora, Armazém Oculto Mad Gear, Sasuke vs. Sodom. Enquanto no terreno a milícia Mad Gear presente entrou em pânico sobre como apagar os incêndios que assolaram o seu edifício para salvar o que restava do seu equipamento, eles foram abordados por 3 poderosos combatentes. Enquanto isso, no telhado havia 2 guerreiros despreocupados com as chamas que os rodeavam. A maior ameaça era outra, e o fogo não significava nada para nenhum dos dois. A questão mais urgente para Sasuke era o par de espadas que Sodoma brandiu para cortá-lo em pedaços. Soltando um grito de kabuki, ou o que ele acreditava ser uma boa versão de um, Sodom se lançou sobre Sasuke, balançando suas espadas sem espaço para Sasuke contra-atacar, mesmo com seu Sharingan. Percebendo tudo, foi mais do que suficiente para ele escapar de tudo, e Sasuke fez exatamente isso. Ele teve que tomar muito cuidado ao fazer isso, porque, como havia se sentido antes, Sodoma não teve escrúpulos em agarrá-lo e fazê-lo pagar por se esquivar. Esse tipo de destreza deve ser difícil de desenvolver, então respeite-o. Ele ainda iria matá-lo. Sasuke começou a acumular chakra relâmpago em sua mão direita antes de colocar a esquerda atrás dele e apontar para Sodoma. Chidori Senbon, 1000 pássaros Senbon. Inúmeras pequenas agulhas de eletricidade voaram de sua mão em Sodoma, e para a surpresa de Sasuke, ele pulou de volta nas chamas do telhado. Ver através do fogo ardente não era possível para ele. Sodom não tinha ideia de quão boa foi a jogada que ele acabará de fazer com aquela aposta, porque Sasuke teve que acabar com o Chidori Senbon para evitar o desperdício de chakra. Se ele não pudesse mirar, seria inútil. Do seu ponto cego,
Sodom saiu voando do fogo, balançando suas espadas em ataques para baixo, Jigoku Scrap. Ele errou Sasuke novamente, mas os golpes de espada foram fortes o suficiente para abrir uma trilha no telhado até o fim. Este homem era irritante. Ele nem sabia o quão eficazmente ele estava lutando. Mas era hora de colocar um prego no caixão de Sodoma, porque Sasuke já havia lutado o suficiente naquela batalha. Um rápido truque de prestidigitação colocou uma Fuma Shuriken dobrada na mão de Sasuke. Isso chamou a atenção de Sodoma enquanto ele segurava suas espadas, preparado para se defender contra a arma de projétil de aparência perversa. Você nunca vai me tocar com isso. Não importa o quão forte você jogue. Sorrindo, Sasuke não jogou a Shuriken em Sodoma. Ele canalizou o chakra relâmpago nele e jogou-o no ar antes de puxar um fio ninja que passava por baixo de sua manga até a Shuriken. Ele puxou-o com força suficiente para desdobrar a grande arma no ar e fazê-la girar. Sodom riu e simplesmente correu em direção a Sasuke, optando por derrubá-lo onde ele estava. Se um truque sofisticado para desviar a faca de arremesso fosse sua melhor opção, era hora de pôr um fim às coisas. Sasuke o viu chegando e passou por vários selos de mão antes de apontar sua mão para o ar, onde disparou um tiro de eletricidade que atingiu sua Shuriken relâmpago revestida de chakra, Taka no Wami. Auxren! O relâmpago ao redor da Shuriken giratória no ar tomou a forma de uma ave de rapina e de suas garras, o relâmpago começou a atingir o telhado com força suficiente para pulverizar partes dele. Claro, sendo a eletricidade guiada pelo chakra, entre outras coisas, ela era atraída principalmente pelo metal. E o metal mais aberto da vizinhança estava por toda Sodoma. Um raio atingiu suas espadas, sua armadura e até mesmo seu capacete e o eletrocutou em um show de luzes infernal enquanto ele gritava a plenos pulmões. Gosto de usar esse jutsu em oponentes que pensam que seus guarda-costas armados irão protegê-los de alguém sem arma. Sasuke disse, embora não fosse como se Sodom estivesse ouvindo volts e volts de eletricidade percorrendo seu sistema, espero que agora você esteja entorpecido. E quando o jutsu terminar seu coração irá parar. Não vai doer. Nesse ponto, porém, Sodoma não conseguia mais ouvi-lo, não que isso importasse, porque seu coração realmente havia parado. Mesmo assim, ele permaneceu de pé, sem cair de sua posição no chão devido à forma como seus músculos haviam travado devido à eletricidade passar por eles. Ele ainda tinha ambas as espadas erguidas como se fosse atacar com elas. Fumaça emanava pelos buracos dos olhos de sua máscara e por baixo da boca, e Sasuke se aproximou para verificar seu pulso no pescoço e não encontrou nada. Assentindo para si mesmo, Sasuke conseguiu pegar Sodoma quando seu corpo ficou mole. Ele pegou o homem enorme sobre os ombros e caminhou até a beira do telhado antes de cair bem no meio de uma briga contínua entre o restante da milícia Medgir e as 3 pessoas que restaram na cidade que escolheram lutar contra ele. Eles, apesar da clara superioridade numérica, não importava quantos deles haviam sido derrotados naquele momento. Todos os guerreiros do fim de semana prestaram atenção em Sasuke quando ele pousou entre eles, mais notavelmente no que ele havia colocado em seus ombros. Ao ver o corpo flácido e sem resposta de Sodoma, todos eles olharam nos olhos de Sasuke, e aqueles que ele conseguiu influenciar foram atacados com intenção de matar, reforçada pelo líder morto sendo carregado por ele pelo contorno intimidador de alguma criatura cercando a pessoa de Sasuke. Ele teve que agradecer por ter visto a mesma coisa enquanto lutava contra Naruto pela ideia da ilusão, já que ele sabia em primeira mão o quão intimidante aquela combinação de coisas poderia ser. Próximo? Não é provável. Nenhum deles queria lutar contra Sasuke e voltou-se para Batsu, Kamo e Akira apenas para encontrar contornos diabólicos semelhantes em seus corpos também. Foi apoiado pelo fato de que os 3 foram capazes de lutar casualmente e dizimar mais da metade de 400 deles de uma só vez, sozinhos. Esse foi o ponto onde eles finalmente se cansaram e fugiram. Essas crianças eram monstros. Os adolescentes não deveriam ser tão ridiculamente poderosos. Se apenas os 3 conseguissem derrotar tantos deles, o que aconteceria quando eles realmente lutassem contra soldados e afins que tentassem lutar contra sua insurreição? Eles não tiveram chance. Eles nem tinham mais armas.
Todos que ainda estavam acordados e capazes de se movimentar de alguma forma escaparam da vizinhança do armazém de qualquer maneira que puderam. Correndo pelos portões da frente e se espalhando pelas ruas e becos abandonados do distrito industrial, ou para aqueles com muito medo de correr o risco de passar por qualquer uma das crianças, eles escalaram as cercas em massa até pesarem demais e as derrubarem. Mesmo assim eles continuaram correndo. Eles não se inscreveram para serem espancados até a morte por um bando de pirralhos sobre-humanos que poderiam arrancar as portas dos homens militares e usá-los como armas. Batsu, que estava segurando a porta de um Hummer militar que ele planejava usar como arma, olhou em volta para a histeria em massa e depois para o sorridente Sasuke. Você fez isso. Sasuke deixou seu silêncio responder por ele enquanto começava a sair da propriedade. Cara, você o matou? Akira perguntou baixinho, aproximando-se para ver Sodom enquanto Sasuke assentia e o corpo de Sodom em seus ombros para carregá-lo com mais facilidade. É minha missão. Sasuke afirmou, não tentando desculpar suas ações. Esta foi a principal razão pela qual ele não gostava de trabalhar com pessoas. Ele não precisava que outros se envolvessem no fato de que se ele fosse lutar contra alguém, as chances eram de que a pessoa em questão morresse por causa disso. Obrigado, a propósito. Com isso, ele rapidamente saiu do alcance deles em um redemoinho de folhas e poeira para chegar aos telhados. O olhar de Akira permaneceu no lugar de onde Sasuke havia desaparecido até que ela ouviu Batsu soprar uma framboesa de algum lugar atrás. Alguém está se esforçando demais para ser legal. Ela se virou para ver Batsu e Kami limpando detritos e sujeira de uma lona que eles puxaram para revelar um dos poucos veículos que não haviam sido aniquilados no ataque, um jipe. Meu Dibs! Batsu disse antes de qualquer coisa enquanto pulava no banco da frente e apertava o botão de partida para ligá-lo. Ah, sim, você tem que amar a parte sem chaves nessas coisas. Ele já estava pensando em como iria preparar aquele bebê para a estrada. Ninguém mais iria precisar disso, isso era certo. Ah, primeiro ele trocaria os assentos e colocaria um sistema de som de verdade, e depois pintaria a cor. O que faz você pensar que pode ficar com ele? Kami disse, interrompendo os pensamentos de Batsu sobre seu novo carro com os braços cruzados sobre o peito e uma sobrancelha levantada. Todos nós brigamos aqui esta noite. Deveria haver uma maneira mais justa de determinar quem ficará com ele. Por que Akira não estaria envolvida nas deliberações devido à sua bicicleta e Sasuke tinha ido embora? Então ela poderia ficar com ela. Embora ela fosse uma assassina com amnésia, ela ainda era uma adolescente por trás de tudo isso, e ela também queria um carro, caramba. Em troca, Batsu apenas fez uma careta para ela do banco do motorista. Ok, você quer jogar esse jogo, vamos ser justos então. Eu vou para a escola todos os dias e tudo que você faz é ficar na casa de Naruto até querer ir a algum lugar. Vocês pegaram uma carona de Akira até aqui e eu tive que pegar uma carona da minha mãe porque todos vocês me abandonaram, então falando nisso ponto. Ele então rapidamente deu ré e mudou de direção enquanto saía do armazém e entrava na noite. Uau! Meu jipe! Kami franziu a testa enquanto observava as luzes do jipe desaparecerem na estrada escura e então se virou para Akira, que estava ali observando o tempo todo. Posso incomodá-lo para outra carona? Para casa. Akira apenas deu de ombros e gesticulou para que Kami a seguisse de volta até onde haviam escondido sua motocicleta. XXX, centro da cidade de Aora, edifício da SYNTH Logistics Company. Um grito silencioso de dor escapou de Sakura enquanto ela tentava mover as pernas para sair de debaixo de todos os materiais de escritório sobre os quais se encontrava enterrada. Mesas, peças de parede de cubículos, arquivos, todos eles a tinham presa em vários lugares. Não só isso, mas ela podia sentir o próprio sangue dos estilhaços que havia tirado da granada em seus braços e em parte de seu torso. Dando uma rápida olhada no chão do escritório totalmente arruinado, ela avistou Karen sentada contra um pilar de sustentação. Ela também sofreu muitos ferimentos de explosão, dos quais felizmente conseguiu salvar seu corpo através dos braços machucados, mas, ao contrário de Sakura, ela estava inconsciente. Ela parecia quase feliz durante o sono se alguém ignorasse o sangue que cobria um lado de seu rosto, onde sua cabeça havia sido batida.
Sakura começou a empurrar a coisa para fora de seu corpo para se levantar, mas depois que ela terminou de liberar a parte superior do corpo e começou a tentar tirar os pesados arquivos da cintura. Para começar a liberar a metade inferior, uma bota pesada pisou no armário e provocou um grito de dor dela. A parte inferior do bastão de Rolento pressionou contra o queixo de Sakura e direcionou seu olhar para Rolento, que não estava particularmente ileso. Você está vivo. Bem, vocês dois não são durões? É realmente uma pena que vocês dois não possam ver o mundo através dos meus olhos. Sakura moveu as mãos para tentar disparar um Hadouken de suas costas, mas Rolento golpeou suas mãos com seu cajado e as derrubou antes de pressionar a ponta da arma em sua garganta com a intenção de sufocá-la. Tudo o que ela pôde fazer foi evitar que Rolento esmagasse seu esôfago com aquele maldito bastão. Aquele maldito truque sujo da granada. Ela também não conseguia chutar as pernas para tentar se libertar. Sakura tossiu e engasgou enquanto Rolento simplesmente não se importava. Criança ou não, ela era uma lutadora, e ele não perderia o sono por tirar a vida dela, assim como o resto deles. Da borda do prédio, por baixo, veio alguma forma de salvação quando um borrão cruzou o escritório escuro e devastado antes que Rolento visse nada além de luz azul, Shou Kitaiou, canhão de respiração de chakra. Não houve tempo suficiente para Rolento parecer chocado quando ele se viu afastado de Sakura por uma enorme onda humana de milhões de agulhas de chakra da boca aberta de Naruto. O corpo de Rolento começou a sangrar pelos poros da frente do corpo em vários lugares, como se ele tivesse sido picado por agulhas. Ele caiu e quicou no chão até cair da janela e teve que prender seu cajado entre duas escoras de metal para não cair. Naruto, que parecia uma bagunça completa com roupas arruinadas, parecendo ter acabado de sair de um alto forno, começou rapidamente a jogar a miscelânea de objetos para fora de Sakura enquanto ela segurava a garganta e continuava a ofegar e tossir por ar. Naruto. Ela conseguiu sair antes que outro ataque de tosse a atingisse, eu pensei. Rolento disse que você foi morto por um helicóptero. Na verdade, foi mais perto do que você pensa. Naruto disse enquanto se aproximava de Karen e pegava seu corpo. Apesar de estar completamente fora de si, ela se mexeu com dificuldade em seu aperto e choramingou levemente, instintivamente tentando se aproximar dele para algum tipo de conforto em sua dor. Coitadinho, fui arremessado dos fundos deste lugar por aquele foguete estúpido. E ele também parecia. Barnes cobriu seus braços e peito, até mesmo em partes do rosto e pescoço. Suas pernas estavam em melhores condições, mas não muito. Mas havia algo errado com essa história. Naruto não podia voar. Então, como diabos ele evitou uma morte violenta e catastrófica? Não fazia sentido. Naruto, como você sobreviveu então? Virando-se para a parede do outro lado pela qual ele escalou e atacou Rolento, Naruto gesticulou com a cabeça naquela direção enquanto colocava Karen no chão. Eu ainda estava preso ao fio ninja com o qual arrastei vocês dois até aqui. Ele ficou preso na ponta de uma viga e me parou. Subi de volta aqui. Mais uma vez provando que teve uma sorte calamitosa. Ou as coisas correram muito mal ou excepcionalmente bem em situações terríveis. O que aconteceu com vocês dois? Rolento fez um truque desagradável com algumas granadas contra nós. Sakura disse enquanto se levantava e caminhava até Naruto e Karen caída cautelosamente. Já estive perto de lutadores que eram soldados antes. Guile e Charlie não lutavam assim. Comparar Guile ou Charlie com Rolento foi como noite e dia. O senso de honra de Rolento era muito diferente dos dois. Contanto que ele vencesse, isso era o que importava para ele mais do que qualquer outra coisa. Falando em Rolento, ele ainda estava pendurado do lado de fora da janela, usando seu cajado como único meio de apoio para não cair. Achei que ele estava morto. Ele deveria estar morto. Não importava. Todos eles terminariam em questão de segundos. O líder do Mad Gear pegou o rádio do cinto e começou a falar mais uma vez: o alvo não está morto. Traga o K-50 de volta para outra passagem para me pegar e terminar o trabalho. Ele não teve que lutar com eles. Era para isso que serviam todos os seus equipamentos militares. Não havia razão para combatê-los com uma desvantagem numérica contra ele.
Ele simplesmente usaria o helicóptero disponível para explodir aquelas crianças. Lá dentro, os ouvidos de Naruto se contraíram quase visivelmente ao som das hélices do helicóptero girando novamente. Ah, não. Sakura-chan, leve Karin e fique atrás de algo resistente. Sakura quis atender ao aviso e se ajoelhou ao lado de Karin para se preparar para movê-la, mas ela então olhou em volta para o casebre bombardeado onde os dois estavam e se virou para Naruto. Interrogativamente, onde você vê alguma coisa resistente deixada aqui para se esconder atrás? Antes que Naruto pudesse dar uma resposta espertinha ao seu atento melhor amigo, o helicóptero apareceu bem na frente deles do lado de fora, com o Rolento parado na segunda cabine aberta do helicóptero. Ele abriu e pulou para dentro antes que a aeronave começasse a circular o prédio ao redor de Naruto, Sakura e Karin. Ha 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 ha. Você não pode me impedir. Não, a menos que você crie asas. Agora mate-os. Foda-se, apenas fique abaixado. Naruto disse ao ver os casulos dos foguetes se abrirem novamente para atirar neles, e Seishajeki Shakura Tankisha, Chakra Spitfire Volley. As pequenas bombas de chakra agiram como contramedidas que forçaram os foguetes a explodir prematuramente antes que pudessem devastar as crianças. Sakura cobriu o rosto e o corpo de Karin quando as explosões explodiram e Naruto permaneceu firme diante disso, embora pudesse sentir claramente o calor delas. Ele não se afastou da explosão de foguetes que conseguiu parar com um pensamento rápido, mesmo quando verbalmente solicitado a dizer, Naruto, desça antes de perder a cabeça, manequim. Naruto pôde ouvir as hélices do helicóptero começarem a se mover em outra direção e balançou a cabeça a pedido de Sakura, não, desculpe. Não vou fazer isso. Ele então virou para a esquerda e correu em linha reta o mais rápido que pôde até o final do prédio. Do ponto de vista do helicóptero de Rolento, depois que os foguetes dispararam e explodiram, não havia como ele ver se seus alvos foram mortos devido ao material que obscurecia a visão provocado pelas explosões. Assim, ele levou o piloto a dar a volta para o outro lado e tentar olhar para dentro de outra posição. Naruto estava ciente disso pelo som alterado do movimento do helicóptero. Ele também estava ciente de que a maioria das pessoas dominava o lado direito, por isso ele partiu para o lado esquerdo. E seu palpite estava correto quando viu o helicóptero virar para a direita, indo em sua direção. Pulando do buraco na parede que costumavam ser janelas, Naruto realmente conseguiu segurar a parte de baixo do helicóptero e se segurou para salvar sua vida enquanto olhava para o chão e percebia que esse poderia ter sido seu movimento mais estúpido para a data. Agora, o que ele iria fazer? Sim, certamente não foi seu movimento mais brilhante quando ele rastejou de volta para a cauda do helicóptero e abriu caminho até a parte superior dele. Ele teve que fazer um movimento antes que a poeira baixasse, ou tanto Sakura quanto Karin iriam mordê-la. A essa altura, Rolento viu Naruto na cauda do helicóptero e abriu sua cabine para tentar chegar até Naruto de onde ele estava amarrado em sua cadeira. O que você está fazendo? Ele ferveu. Ele nem mesmo entendia como se apegou. Então, novamente, ele não entendeu como Naruto subiu na torre sem nada além de suas próprias mãos, mas naquele momento ele não se importou. Saia do meu helicóptero. Saia da minha cidade. Naruto respondeu, criando um clone que o ajudou a formar um Rasengan bastante grande entre os dois, Odama Rasengan, Grande Bola Rasengan. A cauda do helicóptero desmoronou sob a força do jutsu até explodir e cair no chão. O helicóptero começou a ficar fora de controle devido à falta de cauda de equilíbrio e Rolento estava fervendo. Naruto, por outro lado, estava ficando fisicamente doente com a forma como o helicóptero começou a girar. Ele sabia que odiava todos os tipos de aeronaves por um motivo. E então o helicóptero bateu na lateral do prédio, destruindo o outro andar inteiro de janelas daquele lado. O corpo de Naruto foi jogado violentamente de sua posição para um pouso forçado no chão duro, mas foi melhor do que a alternativa que aguardava Rolento e seu piloto. A hélice no topo do helicóptero foi danificada ao bater no prédio e quebrou. Essa foi a sentença de morte para o helicóptero de Rolento, e ele caiu do ar no chão em meio aos gritos furiosos de um homem que sentiu que estava tão perto de reencenar seu sonho de um estado médio. Gear, eu estava tão perto. Não! Maldito Uzumaki! Queime no inferno!
Ele gritou o mais alto que pôde enquanto caía no chão. Você primeiro! Sakura murmurou. Ela tinha visto toda a queda do veículo com o braço de Karen sobre o ombro e se encolheu quando ele atingiu o chão como um destroço de metal em chamas. Ela estava com pena de quem quer que fosse que teria que vasculhar aquele acidente quando as chamas fossem apagadas. Que caminho a seguir? Ela não viu Naruto nele, então ela esperava que ele estivesse seguro. Naruto, você está bem? A borda do chão em que ela estava de repente desabou enquanto ela falava e Sakura se viu e sua rival Karen caindo assim como ela tinha visto Rolento cair, por pelo menos um segundo porque ela encontrou um braço em volta de sua cintura que a segurou de cair ainda mais. Ouvindo um grunhido de esforço, ela olhou por cima do ombro para ver Naruto segurando ela e Karen com um braço cada. Atrás dele, segurando suas pernas, uma corrente de clones se estendia do chão do prédio para onde ele havia sido jogado do helicóptero. O infeliz clone no topo teve que se enraizar atrás de um ponto de ancoragem para segurar seus irmãos sósias, cerrando os dentes e lutando pesadamente enquanto começava a puxar lentamente a carga de volta. Vocês dois são meio pesados. O Naruto original disse com uma voz tensa, ainda agarrando Sakura e Karen com força para que não caíssem. Ele seria amaldiçoado se encontrasse uma maneira de derrubar um avião militar com as próprias mãos só para ver aqueles dois caírem. Acabou. Eu acho. Sakura disse, olhando para os destroços. Ela podia ver que os membros da milícia Mad Gear que estavam no terreno se preparando para a batalha com os mercenários contratados por Kanzuki estavam notando a cena. Ela só podia imaginar o que eles estavam vendo e o que pensavam, e agora? O movimento de ser empurrado pela corrente do clone de Naruto, puxando-os de volta para a segurança, despertou Karen, que ainda estava bastante tonta enquanto olhava para as alturas angustiantes diante dela. Ela piscou tristemente e então olhou para ver que Naruto era quem estava segurando ela e impedindo-a de cair. Sua mente ainda não estava totalmente ativa depois de ser cronometrada e ela sentiu como se ainda estivesse dormindo. Oh, outro desses sonhos de queda. Ela pronunciou baixinho, quase inaudível para os outros ouvirem. Muito bem, então Naruto-san, meu herói, aqui está sua recompensa. Ela falou como se estivesse retratando frases que havia falado repetidas vezes em uma situação semelhante, e seu próximo movimento foi feito com uma facilidade entorpecentemente praticada que pegou os outros dois adolescentes desprevenidos. Naruto quase soltou as garotas de puro choque quando Karen virou a cabeça em direção a ela e o beijou profundamente nos lábios. Sakura ficou com os olhos arregalados e de queixo caído, incapaz de registrar qualquer palavra enquanto a herdeira continuava a plantar uma em Naruto. Eu não vi aquela vindo. Eventualmente Karen quebrou o beijo e passou o polegar pela bochecha de Naruto com ternura com um pequeno sorriso. Se ao menos não fosse apenas um sonho. Ela então lentamente ganhou consciência suficiente do que estava ao seu redor para perceber que Sakura estava ali também. O que Sakura-san está fazendo aqui também? Eu não tenho sonhos incluindo ela, a menos que eles me envolvam em pé sobre ela na vitória. Sua mente então captou totalmente a realidade da situação, a dor que seu corpo sentia, que esta era uma situação real, e que ela realmente havia beijado Naruto de verdade. Foi tudo simplesmente demais para ela e o sangue escorrendo em seu rosto tornou vermelho como uma beterraba até que ela desmaiou novamente de vergonha. Tanto Naruto quanto Sakura olharam para a forma mais uma vez flácida de Kanzuki Karen por algum tempo até que Naruto pigarreou com coragem para falar sobre o assunto em questão. Então, ele começou, estalando os lábios, pois ainda sentia o gosto de Karen neles. Ela usou a língua também. De onde ela aprendeu isso? Incrível! Isso fica entre nós, certo? Absolutamente não. Sakura respondeu com um olhar inexpressivo no rosto. Da próxima vez que você me bater por algo estúpido, não posso revidar, mas posso trazer isso à tona. Então, tome cuidado, Sr. Ance. Ela estava guardando aquela munição para quando fosse necessária, embora estivesse irritada com a audácia de Karen, fosse ela intencional ou não. Quem disse que ela poderia fazer isso com Naruto? Sakura. Certamente não.
Eu poderia simplesmente deixar você cair e salvar nós dois de muito constrangimento. Você me abandonaria por chantageá-lo sobre o fato de Karen ter beijado você? Não. Por quê? Você me ama, ponto. Sakura arrulhou brincando, agarrando a bochecha de Naruto e beliscando a carne marcada pelos bigodes e coberta de fuligem. Essa carranca era simplesmente inestimável. Ele a traria de volta mais tarde, ele sempre fazia isso. Porque eu te amo. Naruto admitiu e interrompeu, balançando a cabeça para fazer Sakura se soltar. Ele tinha acabado de derrubar um maldito helicóptero do céu. Com as próprias mãos, em vez de incutir medo e admiração nela, ele brincou com isso depois. Algo não estava certo sobre isso, sim, droga. Agora calhe a boca ou vou tirar tudo do seu quarto. Relacionado a Ryu e destruí-lo. Essa ameaça não era tão vazia como se poderia imaginar após um exame mais minucioso. Naruto poderia invadir o quarto dela e desnudá-la em questão de minutos a qualquer hora que quisesse. Ele já tinha feito isso antes. A melhor coisa que Sakura poderia fazer naquele momento era mudar de assunto, e havia um assunto feito sob medida para mudar. Naruto. Como vamos descer daqui? As escadas desabaram quando o helicóptero de Rolento explodiu aquilo. Chão. Quem se importa agora? Pelo bem de Kami, Sakura-chan, não posso simplesmente aproveitar o brilho da vitória por um minuto? Vitórias limpas não acontecem com tanta frequência, Datebayo. Você considera isso limpo? XXX, uma semana depois, não houve nenhuma cadeia de liderança colocada no sistema de autoridade Mad Gear além de Rolento e Sodom, que comandaram todo o show juntos. Veneno chegou mais perto e, embora Hugo também tivesse status importante, ele não estava nem perto de ser capaz de levar alguém a qualquer coisa, e até mesmo eles já haviam sido derrubados. Depois deles, a qualidade dos membros solo caiu drasticamente. A ordem para armar e embarcar nos trens à meia-noite deveria ter sido enviada por Rolento como uma demonstração de solidariedade entre eles de que isso estava realmente acontecendo. Mas devido ao seu infortúnio com um K-51 jovem, chamado Uzumaki Naruto, isso nunca aconteceu. Sem a ordem, ninguém teria recebido posição e autoridade suficientes para emitir a ordem para fazer tal coisa e todos simplesmente sentaram e esperaram. Por uma palavra. A notícia veio na forma do noticiário noturno, já que o fim dos combates chegou muito perto da maioria dos horários para tal. Muitas pessoas foram presenteadas com transmissões ao vivo da cena do incêndio no Distrito Industrial e do edifício danificado da SYNTH Logistics Company no centro da cidade de Aora, completo com o impasse que estava acontecendo lá fora, ao pé dele. Juntando isso ao incidente inexplicável que destruiu a arena em Tóquio que apresentava características semelhantes, como os civis normais aparentemente prontos para uma batalha de rua em grande escala fora dela, e o país foi colocado em bloqueio básico até que as coisas pudessem ser resolvidas e explicou. Isso foi tudo o que foi necessário para assustar o resto das filiais da MED Gear em outros lugares, porque a Força de Autodefesa do Japão foi enviada a Tóquio e a muitas áreas ao redor da metrópole para garantir que a paz fosse mantida. O plano definitivamente nunca exigiu que eles lutassem diretamente contra os militares do Japão, a fim de chegar aos líderes do país em primeiro lugar, e todos eles desistiram e foram para casa. Foi como se fossem dominós caindo. Pessoas ainda eram detidas, nomes ainda eram citados numa tentativa daqueles que tinham estado na milícia para tentarem salvar-se, e mesmo quando o estado de emergência foi levantado no interior do país, ainda houve detenções de muitos civis que pensaram que poderiam simplesmente voltar para casa. Afinal, não havia como prendê-los, certo? Eles estavam certos. Nem todos eles. Nem perto de todos eles. Mas muitos deles, sim, muitos deles foram presos. O crédito pela destruição do edifício foi para o grupo mercenário empregado pela família de Karen, que derrubou o helicóptero que continha Rolento antes que ele pudesse lançar fogo de cima sobre eles nas ruas.
Eles foram advertidos e sofreram severas repercussões por parte da cidade, mas isso melhorou sua reputação e aumentou seus negócios em todo o mundo a tal ponto que isso não importava. Então eles conseguiram vencer e não conseguiram conter a manipulação travessa de sua força contra o cliente Kanzuki Karin, pois no final funcionou muito bem para eles. O incêndio no armazém ficou em aberto devido à falta de explosivos reveladores que indicassem como ocorreu a explosão que causou o incêndio. Apenas um mau funcionamento do armamento foi o que foi considerado. Com essa quase catástrofe evitada, a vida logo voltou ao normal. De qualquer forma, tão normal quanto as coisas estavam naquele canto do mundo. E Naruto ainda tinha 3 semanas de férias de verão antes de retornar à escola em julho. Maldito estado de coma anterior por mantê-lo abatido por um mês, mas pelo menos ele teve algum tempo para si. Mesmo de qualquer maneira. Não acredito que aquele idiota acabou de voltar para Hong Kong para se reportar ao chefe. Naruto reclamou enquanto mirava e disparava um controlador de arma em um jogo de tiro de sistema arcade. O distrito de fliperama da cidade de Aora havia sido consertado, e Naruto estava desperdiçando seu preguiçoso dia de verão em sua parte favorita da cidade ao lado de Batsu. Para começar, eu nem consegui chutar a bunda dele por me deixar preso aqui. E por colocar fogo em você e enfiar a mão no seu ombro, certo? Batsu perguntou enquanto ele e Naruto estavam cooperando no mesmo jogo. Porque a mira de Naruto era muito melhor que a de todos os outros. Foi ridículo, você leva a coisa de ele te deixar aqui muito mais a sério do que as outras coisas. Ele apontou. Aquele idiota do Sasuke estaria de volta. Ele tentou ser legal, mas queria ficar perto de Naruto, estava claro. Kyuubi me consertou como novo, então superei isso. Eu tinha coisas mais importantes com que me preocupar, como descobrir onde diabos eu estava. Naruto explicou razoavelmente, pelo menos para seus padrões. Falando em Kyuubi, ele ainda não respondia, mas ele se sentia cada vez mais saudável a cada dia. Ele tinha que encontrar uma maneira de ajudar a Biju. Tinha que haver algo, algum lugar que pudesse ajudar. Estou cansado de lutar com cuidado. Um bufo veio de Batsu quando ele parou de atirar e esperou que Naruto tivesse que recarregar no jogo antes de dar mais tiros. Caso contrário, ele nunca teria chance de acertar nada. Você não pode chamar de cuidado que acabamos de fazer. Somos malditos heróis nacionais e ninguém jamais saberá. Naruto revirou os olhos e continuou atirando nos alvos que se apresentavam na tela. Sim, tenho certeza de que trazer isso à tona rendeu a você muito sexo de herói com a amiga de Sakura-chan, Hinata. Sakura-chan me disse que ela só fala sobre você ultimamente. Só posso imaginar o quão chato. Ele então deu um golpe forte na lateral da cabeça que chamou toda a sua atenção. Você acabou de me chicotear com uma pistola com um controlador de plástico? Oh, não doeu e você sabe disso. Batsu disse, sorrindo quando o lado da tela de Naruto começou a ficar iluminado com danos. Ah, você está morto. Em retaliação, Naruto agarrou o controle de Batsu e disparou toda a sua munição virtual. Antes de devolvê-la e deixar Batsu como um alvo fácil, onde logo foi morto. Ei! Você está com ciúmes porque não faz sexo com o herói. Eu não vou ter essa discussão com você. Naruto exclamou, jogando as mãos para o alto e indo embora com Batsu seguindo atrás. Não que ele não quisesse ter essa discussão, ele teria essa discussão o dia todo se fosse necessário. É que Batsu estava preparado para ter essa discussão em público, e Naruto não gostou disso. Eu gostaria que você nunca tivesse me contado que estava namorando. Seria melhor eu nunca saber disso. Os dois meninos saíram e pularam no jipe confiscado de Batsu, que estava estacionado na frente. Removendo sua medida de segurança caseira do volante para evitar que as pessoas o roubassem até que ele pudesse trocar o motor de partida, ele apertou o botão e deu partida no veículo. Eu tinha que contar a você sobre isso. Sobre quem mais eu poderia falar? Ela me viu na TV e ficou preocupado comigo. Na noite em que voltamos da demolição daquele armazém também. Foi incrível.
Naruto colocou as mãos nos ouvidos enquanto cantarolava alto para si mesmo. A última coisa que ele precisava ouvir era a história do artigo de Batsu na Penthouse. Ele continuou a fazer isso enquanto seu melhor amigo sorridente os levava pela rua. No momento em que eles pararam em um semáforo, Naruto havia parado e Batsu também. O que você vai fazer depois do ensino médio? Naruto perguntou preguiçosamente. Vá para a faculdade, eu acho. Batsu respondeu encolhendo os ombros. Minhas notas não são tão ruins a ponto de eu ser rejeitado em qualquer lugar, exceto nos melhores lugares, e acho que poderia conseguir um empréstimo de você ou de uma garota rica se fosse necessário. A ideia de ter que vender sua alma para aquele demônio não era muito tranquilizadora. Meu último ano é neste outono. E você? Naruto só estava na escola porque foi forçado a estar na época, enquanto eles tentavam encontrar um lugar para colocá-lo quando ele chegou ao Japão como protegido do Estado. Eventualmente, eles desistiram e foram embora sozinhos, mas Naruto ainda permaneceu na escola porque ele já havia conhecido sua melhor amiga lá e queria ficar com ela. Estava bem claro que Sakura iria para uma universidade dentro de 2 anos. Ibuki também queria ir para a faculdade depois de se formar. Elas eram garotas espertas. Suas notas eram incríveis, mas desta vez ele não estava muito interessado em fazer o mesmo. Ele não tinha motivação para isso. Acho que vou continuar fazendo o que estou fazendo, especialmente porque terei oportunidade para fazer isso depois de me formar. Missões freelance para quem deseja contratá-lo, e seu verdadeiro objetivo que ele ainda não estava convencido de que não existia. Tenho que encontrar um caminho para casa. Por quê? Essa pergunta pegou Naruto desprevenido, e ele percebeu que nunca havia contado a ninguém que estava procurando um caminho para casa. Ele fez questão de nunca deixar isso escapar, mas como todos os outros segredos que ele manteve para si mesmo durante anos foram revelados, ele baixou suas defesas nesse último. Parecia irrelevante em comparação com os outros. Por que o quê? Por que procurar um caminho para casa? Sim. Batsu confirmou, mantendo os olhos na estrada enquanto eles continuavam rolando. Você já se foi há 4 anos. Você apareceu aqui quando tinha 12 anos, agora você tem 16. Então, qual é o sentido? Você realmente quer tanto voltar? Não, mas eu prometi. Naruto disse, cruzando os braços sobre o peito e assumindo uma visão pessoal profundamente introversiva, completa com olhos semicerrados, eu prometi a mim mesmo que encontraria um caminho para casa. Mas você não quer voltar. Batsu brincou, isso não faz nenhum sentido. Por que você faria de todo o seu objetivo de vida algo que você nem quer fazer? Você não faz mais nada que não queira, não importa o que aconteça, mas você está tentando encontrar uma maneira de fazer o impossível, e sua única motivação para tentar é alguma promessa idiota que você fez a si mesmo quando era um nanico. Você não entende. Naruto suspirou, virando seu olhar para o lado enquanto observava as vitrines das lojas e as pessoas na calçada passando por elas. Se eu não posso cumprir uma promessa para mim mesmo, então para que serei bom para qualquer outra pessoa quando prometo alguma coisa a eles? Você nunca ferrou ninguém com uma promessa que não cumpriu. Batsu disse enquanto segurava o topo da cabeça de Naruto e balançava a cabeça do homem mais jovem como um boneco boblead, então deu uma folga. Faça o que quiser, não o que você sente que tem que fazer. O que você acha, Akira? Virando para a direita. Naruto soltou um grito assustado quando viu que Akira em sua roupa completa de motociclista, com capacete de caveira e tudo, estava andando ao lado deles, aparentemente ouvindo. Estava desacelerando. Em vez de acelerar, mas ainda assim deveria ter sido ouvido. Ignorando o desconforto de Naruto, ou deliciando-se com isso porque ele não conseguia dizer qual era através da viseira do capacete. Akira falou, alguém que faz o que quer do jeito que você faz não deveria ser tão inflexível em algo assim. Eu não sei nada sobre isso, nem mesmo sobre o que vocês dois estão realmente conversando, mas é isso que eu acho. Ela concluiu com um aceno de cabeça antes de falar novamente, onde está Sasuke?
Hong Kong. Ele foi para casa um pouco para se reportar ao chefe. Naruto respondeu, olhando para a viseira escura do capacete de Akira, onde ele pensava que os olhos dela estariam. Ele estará de volta em breve, o idiota. Por quê? Ele perguntou com cuidado, imaginando que Akira só perguntou sobre Sasuke porque eles pareciam se conhecer bem. Muito ruim. Akira disse antes de se virar para a estrada, eu gostei bastante dele, ele era legal. Gosto especialmente que ele não gostasse muito de você. Naruto deu a ela um olhar atordoado. Na verdade, você agarra o peito de uma garota uma vez quando pensa que ela é um menino e ela guarda rancor de você por toda a vida. Terei que procurá-lo quando ele voltar aqui. Com isso, ela arrancou e disparou pela rua em sua bicicleta de corrida. Naruto ainda confuso se afundou em seu assento e passou a mão por seus cabelos espetados. Mesmo aqui Sasuke consegue garotas sem tentar. E por que Akira é tão agressiva com esse equipamento? É como se ela fosse bipolar e seu humor dependesse do que ela é e vestindo. Cara, eu nem quero ouvir você reclamar do negócio das garotas. Batsu disse, sorrindo para si mesmo ao pensar, você já ouviu o que eu tinha a dizer sobre isso, e não é como se eu não tivesse ainda mais munição para usar em você agora, depois da coisa com a garota rica. Por que ele disse isso a ele? Houve também aquela coisa das fontes termais com Ibuki, mas ele não contou a ninguém sobre isso porque ninguém precisava saber. Cara, ele teve uma semana agitada na semana passada. Nada mal para um cara que tinha acabado de acordar do coma, nós conversamos sobre isso. Ela apenas pensou que era um sonho quando fez isso. Você sabe que tenta fazer coisas estranhas nos sonhos. Isso não fez nada para refutar o argumento de Batsu e apenas alimentou ainda mais o fogo. Ah, então ela tem sonhos com você agora? Você perguntou até onde eles vão, porque eu realmente duvido que eles parem com um beijo estúpido. Ela parece ser o tipo. Batsu, calha a boca. Ou eu vou delatar para sua mãe. O que você fez com Hinata e você nunca mais sairá de casa. O quê? Batsu achava que ele era incrível e intocável agora porque tinha namorada? É certo que Naruto recebeu motivos piores para Batsu ter uma cabeça grande no passado. Este era realmente razoável em comparação. Não, você não vai, você é melhor do que. Batsu tinha certeza de que Naruto nunca iria ser um pombo para sua mãe, por que não? Era assim que eles se enfrentavam e ambos sabiam disso, mas eu pensei que não era profissional para os empreiteiros terem tesão por suas contratações de mercenários. Você não tem algum tipo de código para isso ou você é apenas moralmente livre para pegar seus clientes mais fofos, se quiser? Karin é minha cli. GRR. Naruto viu o que ele fez ali, tentando pegá-lo desprevenido. Filho da puta sorrateiro. E ele deveria ser o ninja dos dois. Vou transformar esse jipe no trânsito em sentido contrário só para fuder com você. Explodiu um helicóptero, posso sobreviver a uma colisão frontal também, tenho certeza disso. Ainda não se intimidando com a ameaça de Naruto de causar um grande acidente automobilístico por despeito, Batsu, é claro, pegou o longo caminho de volta ao apartamento de Naruto apenas para continuar mexendo com ele cada vez mais, como era sua responsabilidade. Sim. Tudo voltou ao normal. Tão normal quanto as coisas estavam por lá, de qualquer maneira. Omaki, colegas de quarto. Os olhos de Naruto se abriram e encontraram o sol escaldante brilhando neles. Por que ele colocou sua cama lá novamente? Ele precisava movê-lo quando não tinha tanta coisa acontecendo. Mas não está certo então. Era verão, ele estava livre, tinha que haver alguma coisa na grande cidade para ele entrar hoje, e caramba, ele iria encontrar. No momento em que seus pés tocaram o chão, Naruto se espreguiçou rapidamente e certificou-se de que estava de short e camisa antes de se aventurar fora de seu quarto. Ele tinha que lembrar que agora estava morando com alguém. E que estava vestido adequadamente para estar na presença de uma senhora, mesmo que essa senhora fosse uma assassina. Na verdade, especialmente porque aquela senhora era uma assassina.
Enquanto Naruto caminhava pelo corredor de seu apartamento de 2 quartos, ele entrou na sala de estar cozinha e não encontrou nenhuma linda garota assassina já acordada e fazendo o que Kami fez pela manhã. Isso era estranho porque ela sempre acordava antes dele, mesmo quando o período escolar ainda estava em andamento e ele era obrigado a acordar na hora certa todas as manhãs. Assim, ele voltou pelo pequeno corredor e parou na sala lateral que costumava ser onde ele guardava suas armas e equipamentos até que Kami precisasse de um lugar para ficar. Naruto bateu suavemente na porta, mas não recebeu resposta. Encontrando a porta destrancada, ele girou a maçaneta e empurrou-a o suficiente para enfiar a cabeça para dentro e olhar para dentro. Kami estava completamente dormindo em sua cama coberta pelo edredom, com o gatinho que ela adotou dormindo ao seu lado. Ela era tão adorável que quase parecia incapaz de matar homens adultos com as próprias mãos. Mas ela estava, e ele sabia disso, então nada de pegadinhas matinais ou ele provavelmente acabaria tendo o braço quebrado por reflexo dela. Ela aparentemente foi capaz de sentir a mudança de atmosfera que ocorria com alguém novo entrando em seu quarto, porque seus olhos azuis se abriram e olharam para a porta onde ela viu Naruto. Bem, isso era novo. Ele nunca havia se aventurado no quarto dela antes disso. Ela se perguntou o que o trouxe ali desta vez. Bom dia, Kan. Naruto cumprimentou, parado na porta aberta com o corpo encostado no batente agora que ela estava acordada. Não queria te acordar, some. Perguntei por que você não estava acordado como de costume. Acho que estava dormindo muito bem. Kami raciocinou, mexendo-se debaixo das cobertas para preparar seu corpo para tentar se levantar. Eu geralmente não durmo muito profundamente, sabe? Eu tenho esses pesadelos, acho que você poderia chamá-los, na maioria das vezes. Bem, isso não foi bom. Por que ela não contou isso a ele antes? Para começar, a razão pela qual Kami morava com ele era para que ela se sentisse confortável em um novo ambiente. Ter pesadelos quase todas as noites não era sinal de que ela estava satisfeita com o ambiente. Naruto pegou o agente Jack da cama para que ele não acordasse o gatinho e sentou-se na beirada dela. O que eles estão fazendo? Ele perguntou a ela. Havia dúvidas de que havia algo que ele pudesse fazer, mas ainda assim valia a pena tentar. Eles vêm em pedaços espontâneos. Muitos deles são sobre algum homem poderoso em um uniforme militar vermelho me dando ordens. Cão me disse, parecendo bastante desanimado enquanto se enrolava debaixo das cobertas e continuava a explicar, ele me ordenou a fazer coisas como matar pessoas que eu não conhecia, e eu não conseguia parar, mesmo que não quisesse. Era como se eu estivesse me olhando de fora. Bison! Naruto pensou consigo mesmo com um grunhido odioso, ele foi levado direto para o inferno e ainda não nos deixará em paz de alguma forma. Acho que essas são suas memórias reais. Lembra do que eu disse sobre como você provavelmente não gostaria de saber o que costumava fazer? É por isso. Eu vi. Você também. Recebi ordens para matá-lo antes em um dos sonhos. Lembro-me de ouvir seu nome em um briefing. Kame olhou inquieta para Naruto de onde sua cabeça estava apoiada nos travesseiros. Naruto, por que você me ajudou depois que eu tentei te matar? Porque, honestamente, Karen me convenceu de que era melhor ajudá-lo do que lutar contra Bison sozinhos. Não, quero dizer, depois da batalha com Bison. Você poderia simplesmente ter me deixado em Hong Kong, no hospital, com as outras garotas. Naruto balançou a cabeça e esfregou a coxa de Kami consoladoramente. Você se lembra? Como foi quando você brigou comigo na escola? Kami balançou a cabeça. Bem, ela não poderia ser pressionada a se lembrar de tudo. Foi ótimo que ela estivesse recuperando o que tinha até agora. Quando as pessoas brigam, você pode sentir que tipo de pessoa elas são na batalha. Na primeira vez, não senti nada vindo de você. Não senti nada. Raiva, medo, excitação, nada. Kami realmente não entendia do que Naruto estava falando.
Isso não explicava por que ele decidiu abrir sua casa para ela e permitir que ela ficasse tão perto, mesmo depois de tudo o que aconteceu, quando não havia nenhuma razão lógica para o que isso tem a ver com alguma coisa. Um sorriso surgiu no rosto de Naruto e sua mão passou a dar tapinhas na perna da garota. Bem, isso me assustou no começo. Muito. Ele confessou timidamente. Quando nos encontramos pela primeira vez, você provavelmente não se lembra, mas quase acertei você no iate de Karin quando você veio pedir ajuda. Não confiei em nada sobre o que você estava lá para lançar. Foi por isso. Os olhos de Kami se arregalaram. Naruto nunca teve medo de nada. Às vezes, cauteloso e relutante em lidar com as coisas, sim, mas nunca admito que tenha medo. Eu assustei você quando brigamos. Mas brigamos desde que moro aqui e você nunca agiu como ponto. Só ter pessoas tentando me matar não me assusta. Naruto continuou quando isso geralmente acontece, é estranho, mas posso sentir os sentimentos das pessoas durante as lutas e pelo menos posso entender por que estão fazendo isso, e isso ajuda. Não consegui entender nada sobre você. Você era como um drone. Você estava entorpecido, até com dor quando eu bati em você. Então nos encontramos novamente e lutamos contra Bison juntos, e eu senti tudo. Mesmo que você não soubesse o que era, eu vi tudo em seu rosto. Tudo o que? Ela não se lembrava da batalha real, novamente apenas pedaços dela, mais vividamente quando ela o esfaqueou no peito com uma das estranhas facas pretas de Naruto. Então tudo ficou confuso e doloroso. Eu não entendo. Mas Naruto sabia exatamente como categorizar o que queria dizer. Você estava com raiva porque ele fez uma lavagem cerebral em você, porque ele usou você como uma ferramenta e queria matar você e as bonecas quando ele chamou todos vocês de inúteis. Você estava confuso e assustado quando ele te contou outra coisa. Você mostrou remorso pelo que fez sob o controle dele pouco antes de tentar acabar com ele, mesmo que ele já tenha dito que matá-lo mataria você também. E então, em Hong Kong, depois que tudo acabou, você sorriu. Essa lembrança colocou um sorriso no rosto de Kami naquele momento. Quando ela acordou sem memória, ela ficou apavorada, mas aquelas pessoas que ela não sabia por que, mas ela ainda queria confiar, Naruto, Sakura, Batsu, Karin, todos eles foram muito gentis com ela e ofereceram ajuda quando ela não tinha antecedentes e nenhuma família para ficar. Um sorriso era o mínimo que ela poderia fazer para transmitir como se sentia naquele momento, apenas alguns meses atrás. Antes dessas coisas, Naruto não confiava em Kami e a salvou da dívida pelo que ela tinha feito para ajudar. Ele ainda era muito cauteloso com ela. Depois disso, eu não vi ninguém que tentou me matar porque isso era você, não é mais. Você era apenas uma criança da minha idade sem ter para onde ir e que não sabia nada além do próprio nome, e havia algo que eu poderia fazer a respeito. E aqui estamos nós. Você mora aqui comigo agora. Foi assim, agora levante a bunda. Vá ao banheiro e se lave para aqui. Eu posso usar também e me vestir. Vamos encontrar algo para fazer hoje. Sim, senhor. Kami cantou alegremente, sentando-se ereta e fazendo uma saudação divertida a Naruto. Há algo errado. Kami perguntou quando viu os olhos de Naruto quase saltarem das órbitas quando os lençóis que a cobriam anteriormente caíram no esquecimento. Eu não sabia que você dormia nu, Kan. Isso explicava por que ela nunca havia comprado camisolas ou pijamas com o dinheiro que ele lhe dera para comprar roupas para si mesma. Oh! Uma Kami completamente calma disse distraidamente antes de pegar o gatinho Jack, que estava próximo, e abraçá-lo contra o peito como um bom dia para seu amado animal de estimação. Isso restringiu parte da visão fantástica de Naruto, mas não muito. Bem, eu tenho. Isso não é um problema, é. Nas palavras de Batsu dos meses anteriores, se ela estava bem com isso, ele estava bem com isso. E ela parecia estar bem com isso. Então não foi um problema. No entanto, Naruto transmitiu isso verbalmente de uma maneira diferente. Você é o colega de quarto mais incrível que nunca paga aluguel. Fim de capítulo. Até o próximo.